meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais um culto que nós nos encontramos na casa do nosso Deus, desejosos de ouvir a sua palavra. Amém? Eu creio que você veio aqui não por uma obrigação, mas com necessidade, desejo de se alimentar da palavra do Senhor. E a minha intenção nesta noite, diante do texto lido, muito bem lido pelo evangelista Gilberto, que me antecedeu, a minha intenção nesta noite é expor o texto de Romanos, um texto difícil, texto atual também para nós. A parte ali, o primeiro capítulo de Romanos, dos versículos 16 ao 32, a minha intenção é fazer a exposição desse texto nesta noite, refletindo sobre por que o mundo precisa do Evangelho. A minha intenção nesta noite é convencer você pelas Escrituras de que há uma necessidade de nós anunciarmos o Evangelho para um mundo que está cada vez perdido, distante daquilo que o Senhor projetou para eles. Então eu não vou reler o texto na sequência como o evangelista Gilberto leio, eu vou usando as pequenas passagens aqui que forem necessárias para discorrer sobre esse texto. Você pode, querendo manter a sua Bíblia aberta, é uma noite de ensino da palavra do Senhor, e é bom que nós nos habituemos a estar com a nossa Bíblia aberta, a ter a Bíblia na mão, e anotar e tomar nota daquilo, porque é ensino para as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. A primeira afirmação que eu quero fazer nesta noite é que a carta de Paulo, ou melhor, na carta aos Romanos, talvez seja o melhor escrito paulino, que é onde o Paulo consegue ensinar de uma forma muito boa sobre o que é o Evangelho. E você poderia dizer assim, não, mas eu sou Evangelho há muito tempo, você não tem noção. Mas se eu lhe disser que talvez muitos que confessem, professem o nome do Senhor, têm muita dificuldade de explicar o que é o Evangelho. Tem muita dificuldade sobre comunicar com alguém sobre o Evangelho. É fato que talvez se nós pegássemos muito dos nossos irmãos, eu não estou apontando ninguém de outra igreja não, dos nossos irmãos, e colocasse diante e perguntasse o que você entende sobre o Evangelho, muita gente sairia talvez algumas coisas aí que meio complicada. Por quê? Porque muitas vezes nós nos omitimos de nos deliciar com a palavra do Senhor, de meditar acerca disso. Então, se você quer aprender muito sobre o Evangelho, Paulo nos ensina com muita graça no Evangelho, ali na carta de Paulo aos Romanos. E essa carta talvez tenha sido uma das cartas que nunca gerou dúvida na igreja. A igreja, desde o primeiro século, sempre considerou essa carta como uma carta inspirada. Não tivemos dificuldade, porque na construção do cânon houve alguns materiais que foram pontos de dúvidas se era inserido nas escrituras ou não. Mas a carta de Paulo aos Romanos não houve nenhum ponto de dúvida. Só para você ter uma ideia, por meio da leitura desta carta, grandes homens de Deus que fizeram uma contribuição enorme para toda a história da igreja se converteram ao Evangelho. Por exemplo, Agostinho, bispo de Hipona, foi um dos que se converteu a partir da leitura da carta de Paulo aos Romanos. O reformador Martinho Lutero, foi ele que, à luz de vela, lia exatamente Romanos, dizendo assim, porque o justo viverá da fé. John Wesley, um grande pregador e avivalista, pregador inglês, se converteu, foi convencido por Cristo a partir da leitura da carta de Paulo aos Romanos. Esta carta, escrita há mais de 2000 anos, foi escrita na cidade de Corinto, foi exatamente no período que Paulo passou 1 ano e 6 meses ali na cidade de Corinto, ele escreve esta carta. E esta carta gerou diversos livros, diversos artigos, muitos sermões foram pregados ao longo da história da igreja sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, não gera dúvida, porque o grande objetivo de Paulo ao escrever esta carta era explicar por que o mundo precisa do Evangelho. Por que havia uma necessidade de pregação do Evangelho. Paulo escreve para aquela igreja, se você tiver a curiosidade de ler a carta de Paulo aos Romanos, na introdução da carta, Paulo não plantou aquela igreja. Paulo não foi alguém que foi lá e ajudou a construir a igreja de Roma. Mas na sua introdução, ele diz, olha, eu quero ir ter com vocês e já fiz planos de diversas vezes ir aí na cidade conhecer os irmãos da igreja, porque eu quero repartir com vocês algum dom e receber de vocês também.
Eu quero exercer a fé nesse processo. Mas ele escreve para aquela igreja com um objetivo muito claro. Ele queria apoio financeiro para plantar uma base missionária na cidade de Roma e, a partir de Roma, avançar com o evangelho para dentro da Europa. Então, Paulo sempre foi muito intencional nos seus processos de comunicação do evangelho. Ele queria fazer uma expansão do reino de Deus, adentrar em toda a Europa, pregando as verdades do evangelho. E para isso, ele precisava do apoio da igreja de Roma, que já era uma igreja bem conhecida. Por isso que ele disse, olha, em todo lugar já se ouve falar da fé de vocês. Então era uma igreja madura que estava em franco desenvolvimimento e poderia patrocinar todo este processo de expansão, de pregação do evangelho. Eu quero dividir essa fração de texto, que a gente chama de perícope, esse pedaço, essa fração de 16 versículos, em 3 partes, para que a gente consiga compreender de forma mais didática esse sermão. A primeira parte é como Deus se revelou ao mundo. Paulo escreve isso do versículo 16 ao 20. Ele fala sobre a revelação especial de Deus. Depois eu quero falar sobre o que a humanidade fez com a revelação de Deus. A humanidade rejeitou e trocou. Isso está lá em Romanos, do versículo 21 ao 23. E por último eu quero falar sobre a retribuição de Deus à humanidade. Como Deus retribuiu essa rejeição à humanidade, dos versos 24 até os versos 32, e a gente encerra com a conclusão desse estudo nesta noite. Então, a primeira coisa que você precisa entender como igreja de Cristo, só tem uma única esperança para a humanidade caída, distante de Deus. Há uma única esperança para o povo que está perecendo aí fora. E que esperança é essa? Não é uma troca de um governo, não é melhores condições de saúde e de educação. O que nós precisamos urgentemente, porque a maior necessidade do seu colega de trabalho, do seu amigo, do seu irmão, da sua família que não conhece a Jesus, não é melhorar de vida. Ela não precisa de remédios melhores, ela não precisa de uma educação melhor, ela não precisa de um salário melhor, ela precisa de um encontro com Jesus, porque para a salvação da alma dela, ela precisa encontrar-se com Jesus, arrepender-se dos seus pecados e começar uma vida com Ele. Porque sem isso, por mais que ela seja uma boa pessoa, por mais que ela tenha um interesse genuíno em ser bondoso, caridoso, amigo de todos, não falar mal de ninguém, sem Jesus, sem uma decisão por Cristo, ainda assim ela caminha com passos largos para o inferno. Eu poderia dizer isso de forma mais bonita, mais poética, mas essa é a grande verdade. E Paulo se encarrega nesta carta de nos alertar sobre isso, porque o mundo precisa do evangelho. Então, a urgência da humanidade é o evangelho de Cristo Jesus. E qual é o nosso papel, a nossa missão enquanto noiva de Cristo, enquanto igreja? Talvez você me diga, não, irmãos, é participar de grandes conferências. Sim e não, é bom participar de conferência, é ótimo. Mas não é só isso. É nos reunir na sexta-feira, climatizado, com um som bom, demos uma melhorada, você já deve ter sentido aí, em nome de Jesus. Se não sentiu, depois você vai sentir. Então, assim, é só para isso que nós nos reunimos? Não. Então, para que nós nos reunimos? Para que, cheios do poder de Deus, equipados pela verdade eterna, nós comuniquemos o evangelho no poder e no fervor do Espírito Santo de Deus. E os resultados, é comigo? Não, é com Deus. O meu papel é ser um anunciador deste processo. E é nesta noite eu quero exatamente lhe encorajar a fazer esse papel que Deus nos ortegou, nos colocou diante de nós, nos deu autoridade para realizar. Então, como foi que Deus se revelou ao mundo? Que revelação especial é essa? Veja o que ele diz. Paulo começa fazendo uma declaração poderosa. Ele diz, porque eu não me envergonho do evangelho. E por que ele não se envergonha do evangelho? Porque ele entendia que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo bate no peito e diz, olha, vocês têm que entender, eu não me envergonho desse evangelho. E por que eu não me envergonho desse evangelho? Porque é legal ser crente? É porque tem show? É porque está na moda? É porque nós somos 30% da população? É porque nós vamos dominar o mundo? Não. E por que é? Porque o evangelho que nós abraçamos não é deste mundo, ele é poder de Deus, ele é espiritual, ele não é carnal, ele não trabalha com ferramentas humanas, ele trabalha com um Deus do céu que preserva a sua palavra. Então, tendo em mente essa perspectiva de fé,
Paulo diz: eu não tenho vergonha, porque ele salva, este evangelho transforma, este evangelho muda a vida das pessoas. Você deve estar se perguntando: e por que eu não tenho visto isso? É porque muitos têm aderido ao evangelho, mas não têm se convertido ao evangelho. Porque a adesão não muda a vida de ninguém. E o que é que muda a vida de alguém? Converter, transformar, abandonar as velhas práticas e deixar este evangelho adentrar no coração para produzir mudança. Para Paulo dizer assim: o que bebia não beba mais, o que adulterava não adultere mais, o que mentia não mente mais. Não dá para aceitar Jesus, ter um cartão de membro, frequentar uma igreja e continuar com as mesmas práticas. Tem que ter mudança de vida. Por quê? Porque o evangelho é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda ele diz, Romanos 1,18: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Agora, Paulo estava dizendo que Deus está irado. E da onde está vindo essa ira? Que essa ira está vindo do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Por quê? Porque agora o homem se encarregou de suprimir, de abafar a verdade. Ora, se a justiça de Deus se revela no evangelho, que nós chamamos de revelação especial de Deus, por quê? Porque se revela na pessoa de Cristo Jesus. Só que não só isso. Antes de Deus se revelar em Cristo Jesus, que nós chamamos de revelação especial de Deus, Deus se manifestou de forma geral, na revelação geral. Que revelação é essa? É o que o salmista diz: os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Todo ser humano pode não conhecer a Bíblia, o Evangelho, mas ao ver a glória, a beleza, toda a obra criada, é impossível não pensar e dizer: tem um Criador, tem algo aí por trás, tem uma coisa grande. Se eu fosse gastar tempo aqui explicando para vocês as coincidências que existem, talvez eu fique só em um aqui, mas só para você ter uma ideia, se o eixo do nosso planeta Terra fosse um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro, era impossível ter vida aqui. Ou congelava ou queimava. Ou seja, as condições perfeitas, todas as coisas encaixadas no lugar, fala e aponta para um ser inteligente por trás de toda a história. Então existe um Deus criador, existe um Deus maravilhoso. E nós precisamos ter em mente isso, porque as coisas criadas deixam evidente que existe um Deus soberano. Deus poderia ter parado aí. Eu já me revelei na criação, eu já me revelei na obra criada. Se eles quiserem, eles me adorem por tudo que eles veem. Ao ver um trovão ressoar, ao ver a beleza da natureza, eles poderiam ter os seus corações inclinados para mim e saber que isso não era natural. Eu vou ficar só aí. Mas Deus disse: não, eu vou tirar o véu. E aqui, quando ele fala de revelação especial, ele remonta à ideia do casamento antigo, onde o homem não conhecia a esposa até encontrá-la já na noite de núpcias, ali naquele momento da celebração, onde ele erguia o véu e a via. Assim Deus fez com a humanidade, ele tirou o véu, ele se permitiu ver, ele se revelou. E ao se revelar, ele se apresenta na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Embora nós não possamos ver, tocar ou manter contato físico com Deus, Deus se revelou na qualidade das coisas criadas, mas também se revelou na pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas você pode dizer assim: mas eu não vejo Jesus. E é verdade, eu pregava quarta-feira na congregação Betel falando sobre isso. Nós não podemos ver a face invisível de Deus, mas nós podemos ver a igreja. A igreja é a face do Deus invisível, porque de algum modo, ao ver a igreja, ao ver que tem poder, ao ver que tem graça, ao ver que tem amor, ao ver que tem pessoas que vivem uma vida diferente do mundo, o mundo olha e diz: eles têm algo diferente, eles têm algo que aponta para Deus. Então nós precisamos entender sobre esta verdade. Só que aí o que os homens fizeram? Paulo está apontando aqui, eles pegaram esta verdade e sufocaram, trancaram, trocaram a verdade pela mentira. Sabe por quê? Porque o grande desejo de qualquer homem, mulher, que esteja lá fora vivendo a sua vida de pecado, é que não existisse um Deus. Porque se não existisse esse Deus, eu não teria com quem prestar conta. Eu não teria ninguém me dizendo o que é que eu devo ou não devo fazer.
Não tem ninguém servindo de padrão. Já pensou se nós vivêssemos uma imoralidade completa? Não tem ninguém vivendo em santidade. Sabe por que às vezes nós incomodamos tanto o mundo? Deixa eu lhe dizer. Porque o mundo olha para nós e vê um padrão diferente. E eles pensam, se eles estiverem certos, eu estou errado. E se eles estiverem certos, eu precisaria largar a minha vida. E a minha vida é tão deliciosa viver no meu pecado. Então é melhor eu ridicularizar, eu dizer que eles são errados. É melhor eu trazer ele para o meu lado do que eu ir para o lado dele. Porque há um desejo de que não haja com quem nós fôssemos prestar conta. Mas engana-se. Porque o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: todas as coisas estão patentes e nuas aos olhos daquele com quem haveremos de prestar contas. Um dia nós seremos chamados ao acerto de conta geral, onde nós ali apresentaremos as nossas justificativas, apresentaremos ali aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Nós vamos prestar conta com Deus. E a humanidade tem mostrado, tem construído preceitos para suprimir, sufocar a verdade e poder praticar tranquilamente injustiça e pecado. Os versos 18 e 20, Paulo ainda diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Tem um livro que eu indico para todo crente. Todo crente deveria, que resolve mexer com missões, deveria ler esse livro. Fator Melquisedeque, Dom Richardson. Dom Richardson faz uma análise da cultura de modo geral, vai pelos maias, incas, vai para as tribos mais remotas, ele faz um levantamento tentando encontrar, dentro dessas tribos, pontos de contato que apresente com o Evangelho. Rapidamente eu vou contar apenas um exemplo que ele narra no seu livro. Ele tem inclusive outro livro chamado Totem da Paz. Por muito tempo ele evangelizou uma tribo chamada de Salguis. Isso era uma tribo terrível. Inclusive, por muito tempo eles faziam parte de tribos que colecionavam cabeças. Eles matavam seus adversários e arrancavam, degolavam e mantinham o crânio exposto. Uma forma de assustar, uma forma de manifestar assim o horror do que eles eram capazes de fazer. E aí o Dom Richard foi para dentro da tribo com um intérprete e eles começam a ouvir histórias da tribo. Ele disse: olha, conta a história da cultura de vocês. Me conta uma história aí qualquer. E aí ali dentro da tribo, aquele participante da tribo começa a narrar as histórias de vida. Olha, um dia aconteceu isso, um dia a gente foi pescar, e aí aconteceu isso. E vai narrando histórias e o intérprete vai traduzindo, porque o missionário deseja ouvir alguma coisa que possa conectar o evangelho com a realidade deles. Porque se você tem dificuldade para pregar na sua escola, que é a pessoa que majoritariamente no país é católico, onde se você falar assim, olha, você conhece Jesus? Todo mundo sabe quem foi, conhece a história, já viu um filme? Agora você falasse de Jesus para alguém que não sabe nem o que é. Então eles buscam pontos de contato. E aí uma bela história, um belo momento, sai na narrativa lá, dizendo que, olha, uma vez aconteceu uma grande guerra. E a guerra era terrível. E estava morrendo muita gente. Até que houve um cessar-fogo. E esse cessar-fogo foi motivado porque os dois chefes de tribo entraram num acordo, onde um chefe de tribo pegaria o seu filho e entregaria para o chefe da outra tribo. E o chefe da outra tribo entregaria seu filho para o da outra. Eles trocariam um filho, aí ele chama isso de Totem da Paz. Enquanto as crianças viverem, não haveria guerra entre as duas tribos. O missionário disse: opa, como é a história? Um líder, um chefe de tribo, que entrega seu filho para acabar com a guerra? Pois eu quero falar bem aqui. E aí ele cria um ponto de contato falando que Deus exatamente estava em guerra com a humanidade e ele mesmo tomou o seu filho e entregou o seu totem da paz para apaziguar a ira que existia entre um Deus santo e uma humanidade pecadora. E aí ele faz uma narrativa nesse livro, e você já deve ter ficado curioso, em nome de Jesus, você vai pegar e vai ler, e vai encontrar vários pontos de contato. Mas por que você falou sobre isso? Porque Deus deixou pontos de contato em toda a humanidade, locais onde apontam para Ele. Onde fica claro para cada um de nós
que Deus sempre teve interesse de se conectar com a humanidade perdida. Então, a mais remota tribo, há um ponto de contato esperando para se conectar com o Evangelho. Deus deixou marcas em cada tribo, povo e nação. Por quê? Para se cumprir Salmos 46, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, eu serei exaltado entre as nações, eu serei conhecido. Deus prometeu e ele será conhecido. Todo joelho, tribo e nação se dobrará diante do Senhor dos senhores. Louvado seja o nosso Deus. E agora nós temos exatamente esses pontos de contato, mas a humanidade prefere torcer para que não exista um Deus, para que não viva de acordo com a vontade dele. Mas aqui Paulo está dizendo assim, não tem desculpa. Eles são indefensáveis, eles são indesculpáveis. É como alguém que foi pego ali em um flagrante. Não tem como escapar, foi pego com a mão na massa. Por quê? Porque Deus se revelou. Então não tem como o homem apresentar justificativas de que não conhecia Deus, que não era para se relacionar com ele. Fica evidente, claramente Deus se revela. Beleza, você entendeu isso? Deus se revelou, Deus está presente, ele tem uma revelação especial, ele tem uma revelação geral, ele se fez conhecido na história, ele marcou as tribos, povos e nações para que seu nome seja glorificado. O que a humanidade fez com isso? Paulo explica isso em Romanos 1, capítulo 1, do 21 ao 23. A humanidade rejeitou e trocou. Olha o que ele diz, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, e o coração insensato se obscureceu. Aí ele continua, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes aos seres humanos corruptíveis, às aves, quadrúpedes e aos répteis. Deus se revela, Deus se mostra, Deus tira o véu. O que a humanidade fez? Obscurece o coração, deixa Deus de lado, anula Deus da história, tira Deus da equação. Deliberadamente a humanidade retirou Deus do processo, ignoraram a presença do Criador, tendo conhecimento da existência de Deus, resolveram não dar graças a Ele, sufocaram Deus da criação, retiraram-no. Sabe qual é o problema de tirar Deus da equação? Que você precisa colocar uma outra coisa no lugar. Sabe qual é o problema quando o seu relacionamento com Deus não está legal? É que você bota outra coisa no lugar. Ninguém fica com um lugar desocupado. Quando você não está orando, buscando a Deus, gastando tempo na presença de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está gastando tempo em outro lugar. Você pode fazer a conta, eu não preciso fazer por você. Quando você não tem tempo para ler Bíblia, para orar, você arranjou tempo para outra coisa. Quando você não arranja tempo para vir à igreja, você arranjou tempo para uma outra coisa. Sem fazer nada, você não ficou. Porque é prática do ser humano substituir, trocar. E agora, não se engane, todos nós amamos e adoramos alguma coisa ou alguém. Se não é Deus, é outra coisa. Todos nós nos rendemos a algo. Se você não está se rendendo a Deus, certamente você está se rendendo a uma outra coisa. Você é escravizado por alguma outra coisa. Você tem um outro vício. Você colocou algo no lugar de Deus. Algo toma a sua preferência. E às vezes nós somos indicados pela palavra de Deus para achar isso. Porque nós somos instruídos a fazer uma análise do nosso coração. A Escritura nos ensina sobre isso. Porque ele diz que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E onde é que está o meu tesouro? Talvez você diga, eu tenho dificuldades. Onde você tem gastado tempo? Porque talvez hoje a moeda mais valiosa já não seja o real. E de fato não é, né? Seja tempo. Porque nós estamos dispostos a pagar para não fazer algumas coisas, sim ou não? Não vou gastar tempo com isso, não, eu pago. Eu pago para não ir. Até na obra missionária, às vezes a gente paga para não ir, né? Então, deixa eu contribuir aqui com missões, que aí eu alivio aqui a consciência. Aí a igreja manda um missionário, aí dá tudo certo. É melhor do que eu ir, né? Não? Eu pago. Aí eles estão fazendo. Eu durmo com a minha tranquilidade, com a minha cabeça tranquila. E eu não estou dizendo para você não contribuir com missões, não. Eu estou dizendo que você pode contribuir e ainda ir. Aí você faz muito melhor. E além de ir, de orar, de contribuir, você também pode não atrapalhar, como eu gosto de dizer, né? Não desencorajar os irmãos, não deixar de estar ali torcendo para que a coisa funcione direito. Então, nessa tentativa de anular Deus, foram buscar sabedoria distante de Deus e tornaram-se tolos.
Paulo apresenta o processo aqui. Começou na cabeça, desceu ao coração, passou pela consciência e virou uma espécie de religião, esse abandono de Deus. Trocou, anulou a presença de Deus. A humanidade trocou Deus. E aí nós entramos na última parte desse sermão. Qual foi a retribuição de Deus? O que Deus fez? E aí começa talvez a parte mais pesada do texto bíblico. Porque Paulo vai dizer no versículo 24, por isso. Por isso o quê? Deus se revelou. A humanidade o rejeitou. E agora Paulo está explicando, foi por causa disso. Você precisa olhar o texto, por isso que é importante muitas vezes você não ler só um versículo, você lê uma perícope completa, uma fração de texto maior para você entender. Paulo começa dizendo, olha, o evangelho é poder de Deus para a transformação da vida. Ele salva, ele restaura. Deus se revelou. O que foi que a humanidade fez? Trocou-se, se obscureceu. O que ela fez ainda? Tirou Deus da equação. O que ela fez ainda? Trocou por aves, quadrúpedes, imagens semelhantes a homens. Aí Paulo começa o texto assim, por isso, por causa disso, foi por este motivo que Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Ele continua explicando, aí ele diz, olha, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida posição do erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça e perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídios, discórdia, engano e malícia. São o quê? Difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora entra talvez a parte mais triste ainda. E embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passivos de morte, eles não somente as fazem, mas também aplaudem, aprovam os que as praticam. Se você olhar para esse texto e não ver um retrato da humanidade, você não está lidando com a humanidade que a gente está lidando. Porque se você sair aí fora, o homem foi entregue às suas próprias paixões e desejos, devassidão. Se você conversar com qualquer pessoa e tentar colocar alguma prática religiosa dentro do contexto, se você chegar e dizer, olha, eu não pratico isso porque a Bíblia diz que não é para mim fazer, você vai ser taxado de tolo, de besta, e que o que vale é ser feliz, porque o que importa é o amor, porque no final das contas, o que vale é você ser feliz. E nós começamos a criar essa cultura do bem-estar, em que eu não preciso fazer sacrifício nenhum, que eu não preciso ter desconforto nenhum, porque se eu tenho esse desconforto, eu estou inserido dentro de um ambiente complicado. O que vale é eu fazer a minha própria vontade. Deste modo, casamentos duram muito pouco, relacionamentos duram muito poucos, relações, ou seja, ninguém se coloca mais numa posição de estar fazendo qualquer coisa, porque o que vale é ser livre e ser feliz. Aí você vai olhar que Deus, a resposta de Deus para a humanidade que não o quis, que não o aceitou foi, você não quer se relacionar comigo? Você não deseja ter uma vida íntima comigo? Porque você precisa entender, Amós 3,3 diz assim, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Ou seja, não tem como, deixa eu lhe dizer isso com muita sinceridade, não tem como você caminhar com Deus querendo viver do seu jeito. Para caminhar com Deus, você precisa cumprir o que o evangelista Lucas vai dizer. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E Jesus fala isso para uma multidão enorme. E no contexto ele diz assim, faça os cálculos. Ele usa dois exemplos, um de um construtor que vai fazer uma casa, e usa de um rei que vai entrar e atacar um outro exército. Ele diz, faça as contas, dá para você caminhar comigo? Faça as contas, dá para você andar comigo?
Porque se não der, você pode viver da sua maneira, mas para andar comigo, tem que deixar aquilo que não me agrada, para viver de acordo com aquilo que eu ensino. Vocês serão meus amigos, ele diz em João, se fizer o que eu vos mando. Então aqui não tem meio termo, não tem democracia com Jesus, ele é rei. O próximo problema é que nós estamos tratando Jesus como um presidente, nós estamos tratando Jesus como se nós estivéssemos num legislativo, onde um leva para um lado, outro leva para o outro. Jesus é rei, a palavra dele é uma só, ou você faz ou você não faz, e se você não fizer, saiba, seu destino é triste, é morte, é perdição. Mas se você decidir andar com Jesus, aí a sua vida é salvação, é andar de glória em glória, de fé em fé, vivendo por fé, vivendo milagres. Mas não é para todo mundo, é para quem quer andar com Jesus. Ele morreu por todos, mas para viver de acordo com Ele, precisa deixar muita coisa. E nesta brincadeira tem muito crente iludido, irmão. A gente precisa acordar para isso. Você que é pai e mãe, às vezes nós achamos ruim quando a gente é novo. Quando o pai e a mãe repreende, que parece que não dá jeito. Aí não chega, já aconteceu com vocês? Que a mãe se enfesa e diz, pois tá bom, pois faz. Agora tu vai fazer, faz. Faz do teu jeito. Já vivenciaram isso? Menino, não mexe aí, menino, não mexe aí, menino, tu vai cair, menino, tu vai... Pois tá bom, pois fica, pois faz. Pá, cai, quem achou? Mas o fato é que Deus age como um pai aqui na história. E é por isso que Paulo usa pelo menos 3 vezes. E Deus os entregou. Como se Deus estivesse dizendo assim, olha, viva a sua maneira. Às vezes a gente acha que o problema é o não de Deus. Mas às vezes o problema é quando Deus diz sim, você vai, te vira, faz. Talvez a maior tragédia que possa acontecer com um ser humano é quando ele abandona Deus, abandona a igreja, abandona a fé, e ele tem coragem de dizer assim, o evangelista Gilberto, rapaz, é melhor do que quando eu estava na igreja. É um significado muito triste de que Deus o abandonou. Ele disse, pois viva da sua maneira, viva do seu jeito. Então aqui Paulo está dizendo, olha, tudo isso que nós estamos falando aqui é porque o homem não só caiu, ele se aprofundou na queda. Ele não só pisou na lama, ele achou bom e se enrolou nela. E agora ele vive um modo de vida reprovável, desonrando a si mesmo, usando o seu próprio corpo como instrumento de injustiça e contrário àquilo que Deus fez, porque Deus olha para o Gênesis e diz assim, tudo que ele fez é bom. E não me diga quem quiser dizer, mas o que Deus fez é bom. O modo como Deus defende a união, o casamento, a família, é o jeito de Deus. Que jeito? Um jeito heterossexual, monogâmico, para a glória de Deus, até que a morte o separe. É assim que Deus desenhou. Qualquer outro projeto não é a intenção natural de Deus. Isso precisa ficar claro como igreja de Cristo. A justiça de Deus se manifesta de modo como Deus entrega aqueles deliberadamente que viraram as costas para Ele. E o verso 28 vai dizer o seguinte, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Eles não aprovaram Deus. E Deus os entregou a uma mente reprovada. Eles não desejaram um relacionamento com Deus. E Deus os entregou para viver do modo como eles gostariam. Paulo tinha em mente aqui a sociedade romana. Como eu já lhes disse, Paulo escrevia para Roma de Corinto. Talvez uma das cidades mais depravadas. Onde você tinha ali depravação por mais depravação que você possa imaginar. Então Paulo, talvez com a janela aberta, tudo isso que ele estava escrevendo, ele estava vendo acontecer. Porque eram ali muito comum a prostituição cultural naquele ambiente ali. Era muito comum aquele ambiente encharcado de pecado, de devassidão, de adoração, como usando-se de instrumentação do próprio corpo para adorar as divindades ali presentes. Então Paulo tinha isso a olho nu, ele contemplava a cidade de Corinto e via os seus variados pecados. E fica muito claro, quando a gente caminha 2000 anos, que nada mudou. O homem continua com os mesmos problemas. O seu problema principal é falta de um encontro pessoal com Deus. E se nós usarmos talvez até métodos diferentes para atrair aqueles que estão lá fora, para dentro da igreja, nós estaremos pecando e errando. Porque o problema da humanidade lá fora não é divertimento, não é mais e mais entretenimento.
O problema da humanidade lá fora é porque ela quer continuar vivendo a sua vida de pecado e o Evangelho condena isso e pede uma transformação de vida. O que mudou então? Apenas os métodos. O homem só inovou na forma de pecar, mas os pecados são o mesmo. É adultério, é prostituição, é relações contrárias àquilo que Deus projetou e desenhou. A forma de contato talvez melhorou, a comunicação acelerou, os pontos para tais encontros talvez tenham melhorado, tenham facilitado, ou seja, os pecados são o mesmo, talvez só a velocidade e a qualidade com que se peca tenha aumentado. Mas não se engane, esse cheiro tem subido às narinas de Deus e Deus tem se incomodado com isso. É por isso que a palavra de Deus vai nos orientar que cada vez mais a igreja de Cristo precisa se santificar, ser diferente, agir de modo diferente, ser luz nesta terra. Nós não precisamos de mais do mesmo, nós precisamos de um povo diferente, zeloso, que ama a palavra de Deus e que vive para a glória de Deus. Romanos 29, 31, estou caminhando para o fim. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdias, enganos e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Que lista terrível. Mas se você olhar com muita sinceridade para o que está lá fora, você vai encontrar a marca talvez dessa geração seja injustiça. Nós estamos talvez numa das sociedades mais injustas. Cada um pensa cada vez mais em si, menos no outro. Às vezes até mesmo dentro da igreja. Como diz a história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Cada um cuidando de si, puxando para si. Mas também avarentos e maldosos. Talvez uma sociedade extremamente invejosa. E as redes sociais vieram exatamente para potencializar isso. Porque é muito fácil falar com alguém que está em luto, com dor. Ou que se solidariza, porque é mais fácil chorar com quem chora. Mas se alegar com quem se alegra. Curtir uma foto de alguém que está só viajando, dá um ódio santo, né? Mas só vive viajando, não trabalha mais não. Então nós estamos marcados por redes sociais apontando a marca do coração dessa humanidade, que é doente. Cheios de homicídios, discórdia. Você não tem noção, porque você não faz levantamento de segurança. Mas o que morre de gente no Brasil todo dia, das formas mais banais possíveis. E a maioria estão indo para o inferno, porque não conhece o Senhor Jesus. Cheios de discórdia, malícia, engano. Difamadores, qualquer ambiente que você pisar, às vezes até dentro da igreja de Cristo Jesus, você vai encontrar alguém falando mal do seu irmão, difamando, atacando sua honra, seu caráter, seu modo de fazer, de pensar, de agir. Círculos, às vezes permeados por crentes, mas que a língua corre solta, se fala do outro, tem-se prazer. Se pedir para citar um versículo bíblico de cor, não cita nem pagando, mas é capaz de traçar as maiores possibilidades de pensamento do um e do outro. É porque fulano estava pensando isso, estava dizendo era aquilo. E aqui Paulo já aponta para muitos caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes então, especialmente aos pais. Ô geraçãozinha difícil, ô geraçãozinha abençoada, mas que precisa entender que seus pais e mães são agentes de Deus para a sua vida. E se tem um mandamento com promessa, é exatamente esse. Aquele que honra pai e mãe terão seus dias acrescentados aqui nessa terra. Quer viver mais? Seja obediente. Quer viver mais? Obedeça seus pais e suas mães, obedeça seus líderes, obedeça seus pastores. São pessoas que oram, que estão com a vida no altar para que você tenha vida. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ter uma geração rebelde dentro da igreja. Nós estamos preparando a geração do amanhã, pessoas tementes a Deus, insensatos, desleais, sem afeição e sem misericórdia. A gente precisa entender isso. Só que o que Paulo diz é que toda a humanidade sabe que isso é errado. Se você pegar talvez o mais pecador, ímpio e ébrio, e perguntar para ele assim, rapaz, é errado ser desleal, falar mal dos outros pelas costas? Ele pode estar embriagado, ele vai dizer que é errado. Ele faz, mas ele vai dizer que está errado. Se você pegar alguém que trai, adultera, e tem uma conversa franca com ele, rapaz, tu não acha que isso é errado? Não, ele diz, ele vai reconhecer que está errado.
que não é uma coisa para fazer, porque se não é uma coisa para fazer, ele não faz à luz do dia, ele faz escondido. É o pecado de Adão. Por que Adão se esconde? É porque está errado. Quem que vai se esconder se está certo? Quem é que foge de uma blitz? Não é o cara que está certo. O cara que está certo, ele está com um documento na mão, prontinho para apresentar. Quem é que corre? Eita, meu documento. Eita, não tem. Eita, está atrasado. É quem está errado. Quem está errado vai se esconder. Quem está errado vai tentar fugir. Então a humanidade sabe o que é errado. Só que aqui o pecado é tão aflorado que o verso 32 faz todo sentido. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passivos de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Não é só você fazer. Se você tentar desfazer algumas coisas, meu amigo, é complicado. Nós chegamos numa época muito triste na nação brasileira, que você pode ter perfeitamente alguém que passou a vida inteira sendo heterossexual e no final da sua vida dizer, não, eu faço a opção por ser homossexual. E eu não tenho problema com isso. E talvez a sociedade inteira descorajoso, muito bem, vamos fazer uma festa para você, está ótimo, é bom demais, que coragem a sua, saiu do armário, saiu da pressão social. Concordo, ótimo. É uma decisão sua? Você tomou de livre e espontânea vontade? Faça. Eu não sou a palmatória do mundo, meu dever é pregar o evangelho. Eu posso dizer, olha, isso está errado, não é assim que a Bíblia ensina, mas eu não posso lhe obrigar a ser diferente. Agora, se alguém que passou, não passou nem muito tempo, se ele passou só um ano como um homossexual e ele decidir voltar à heterossexualidade, ele será escrachado, abandonado, ridicularizado, caluniado, ferido, perseguido. Então nós chegamos num momento muito complicado na nação brasileira, porque você aplaude determinadas coisas que contrariam a palavra de Deus, porque ele deveria ter o mesmo nível de liberdade. Isso só para dar um exemplo, talvez uns exemplos mais complicados. Mas o fato é que aqui Paulo está apontando, dizendo, olha, não só praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas aplaudem quem faz. Eu quero concluir dizendo o seguinte, Paulo, como um magnífico pintor que era, ele pinta o retrato da humanidade, mostra a sua escalada de abandono de Deus e vivendo em delitos e pecados. E eu poderia deixar até aqui e dizer, olha, vocês têm um problema, igreja, vão orar para vocês resolverem. Mas eu preciso apontar a solução. Exatamente por isso que o mundo precisa do evangelho. Esses homens, essas mulheres que vivem uma vida distante de Deus, precisa do evangelho. E como é que eles conhecerão? Paulo faz essa indagação. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos assumir e repensar talvez os nossos mecanismos de missões e evangelismo. Porque evangelismo e missão não é um programa de igreja para ser feito aos finais de semana, e que bom que é feito aos finais de semana. Não estou fazendo crítica a nenhum departamento, mas é para além. Você não precisa esperar o final de semana. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Você pode fazer isso como um missionário no ambiente onde Deus te colocou. E pode vir também no final de semana e ainda ajudar. Mas às vezes a gente quer colocar na cabeça assim, olha, durante a semana eu vivo a minha vida secular. Aqui eu sou profissional, aqui calado. 007 de Jeová. Ninguém sabe que eu sou crente. Aqui eu me escondo de todo mundo. Aí no final de semana eu visto a minha melhor roupa de crente, vou para a igreja, aí vou evangelizar. Não, a tua vida Deus quer ela por inteiro. Não há um centímetro da tua vida que Deus, Jesus Cristo, não diga assim, é meu, me pertence. O teu trabalho, a tua vida, a tua identidade pertence ao Senhor. Você não é um profissional cristão, você é um cristão que eventualmente é um profissional e está inserido em algum ambiente. E é preciso que a gente entenda, e qual é a solução? O evangelho. A motivação para a pregação do evangelho não é para lotar templos, não é para mostrar que a igreja está cheia de crente, não é para produzir currais eleitorais ou ocupar cargos políticos. A motivação, talvez a frase mais dura que eu vou dizer nesta igreja, a motivação para a pregação do evangelho é porque simplesmente daqui a 50 ou 100 anos, a maioria das pessoas que você conhece estarão no inferno, se não se renderem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que pessoas são essas? As pessoas com quem você convive.
os seus amigos de trabalho, familiares, pessoas que vão na sua casa, que saem para comer junto com vocês, que sorriam, que brincam, que marcam viagem, que são do seu convívio social. Se estas mesmas pessoas não se arrependerem, amanhã ou depois, infelizmente, elas serão lançadas no inferno e serão condenadas por toda a eternidade. Mesmo entrando em contato com você, mesmo conhecendo você, mesmo com tantas oportunidades que eu e você tivemos de chamar para vir na igreja, de entregar uma literatura cristã, de compartilhar a mensagem do Evangelho. É por isso que o mundo precisa do Evangelho, porque ele está caminhando com passos largos para o inferno. E qual é a esperança da humanidade? Não há esperança sem Jesus. A única esperança da humanidade é que eu e você nos levantemos como atalaias de Cristo Jesus e que Jesus nos encha de amor pelos perdidos, para que nós anunciemos Ele, porque Ele transforma a vida do mais vil pecador e faz dele uma nova criatura. Tira do reino das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Faz dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Dá a ele vida, vida em abundância. É com essa esperança que nós caminhamos. É por isso que o mundo precisa do Evangelho, porque ele está perdido. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.